povos indígenas do Brasil desenvolviam estilos de vida que variavam de acordo com o ambiente em que eles viviam e com os recursos disponíveis. Então aqui você já entende que, vamos lá, não era uma questão pura e simplesmente de escolha. Eu quero andar por aí, eu quero viver só num lugar. Como hoje geralmente acaba acontecendo por escolha, alguns estilos de vida, modos de vida, preferências que levam algumas pessoas a querer certos ritmos de vida diferentes, por escolha. Mas com os povos indígenas, era mais vinculada a uma necessidade do que a escolha propriamente, que variava de acordo com o ambiente e com os recursos que tinham disponíveis. Então essa diversidade acabou resultando em grupos que tanto praticavam o nomadismo e em grupos que praticavam o sedentarismo, cada um com suas características e suas razões para poder seguir esses modos de vida. Vamos entender a diferença entre esses dois estilos e o que de fato motivava os povos indígenas a escolher um ao outro. Grupos indígenas nômades eram aqueles que se moviam constantemente em busca de recursos, sem se fixar em um local permanente. O nomadismo era mais comum entre os povos ali que viviam em regiões com recursos mais escassos, que tinham poucos recursos, dependia muito das práticas de caça, de pesca, de coleta para ter sua sobrevivência. Esses grupos, eles não cultivavam a terra de maneira intensiva, eles preferiam se deslocar conforme a disponibilidade de alimentos e de outros recursos naturais. Então eles chegavam ali, exploravam um pouco, depois se deslocavam, depois buscavam em outros lugares, então estava sempre em movimento. Um exemplo de povos nômades no Brasil são os guaicurus, que habitavam a região ali do Pantanal e as partes também do Cerrado, algumas partes do Cerrado. Esses grupos que se moviam ali com muita frequência, porque eles seguiam o deslocamento dos animais que caçavam. Então os animais que eles estavam caçando se deslocavam, eles iam juntos, se deslocavam, eles iam juntos. Então suas aldeias eram temporárias, feitas de maneira muito leve e frágil, que podiam ser desmontadas ali rapidamente e reconstruídas em outros lugares. O nomadismo também permitia que esses povos evitassem o esgotamento dos recursos naturais de uma área só, que ajudava a manter uma relação equilibrada com o meio ambiente. Outro exemplo são os povos do Xingu, que apesar de terem períodos de sedentarismo durante a estação das chuvas, eles também acabavam adotando o estilo de vida mais nômade durante a seca, quando eles precisavam ali se deslocar para poder buscar alimento e água em outras regiões. Por outro lado, muitos grupos indígenas também adotaram o sedentarismo, que era se estabelecer em aldeias permanentes, onde podiam cultivar a terra e criar uma estrutura social mais estável, mais permanente. O sedentarismo era mais comum entre os povos que viviam em regiões férteis, onde a agricultura ali era mais possível. Esses grupos construíam aldeias que podiam durar várias gerações e a sua economia baseava ali no cultivo de plantas como a mandioca, o milho e o feijão. Então eles achavam a região ali muito fértil e aproveitavam e ficavam ali, claro, renovando os ciclos de colheita daquela terra. Os Tupi-Guarani são um exemplo de povo sedentário, Já anota aí. As aldeias deles eram compostas por grandes malocas, que eu falei no início da aula, que abrigava várias famílias e o centro da vida comunitária era a roça, onde eles cultivavam os alimentos. O sedentarismo permitia que esses grupos criassem laços sociais mais fortes, desenvolvessem uma vida cultural e espiritual mais estruturada, com rituais e festas mais regulares. Mas, além disso, o sedentarismo também possibilitava uma maior acumulação de recursos, porque acabava permitindo que as comunidades sobrevivessem em períodos de escassez. Então, a escolha entre o nomadismo e o sedentarismo dependia de vários fatores. Tinha o ambiente, a disponibilidade de recursos e também as necessidades sociais da comunidade. Em regiões como a Amazônia, onde a terra era muito fértil e os rios tinham uma abundância, forneciam uma abundância de alimentos, então nessa região o sedentarismo era a escolha mais lógica para muitos dos povos ali, nesse lugar. Já em áreas como o Cerrado e o semiárido, ali mais para o centro, nordeste do Brasil, onde recursos eram mais escassos e as condições climáticas variavam muito ao longo do ano, ou era muito seco, ou tinha muita chuva, nesses casos, ser nômade tinha mais vantagem. Então, outro fator importante era a relação dos povos indígenas com a natureza e com outros grupos até.
Os povos nômades, por exemplo, eles podiam evitar conflito com outras tribos, porque quando eles se deslocavam porque eles ficavam sempre se deslocando para outras áreas. Já os povos sedentários, né, aí eles precisavam estabelecer alianças ou sistemas de defesa para poder se proteger suas aldeias e aldeias de possíveis ataques. Porque veja só, se um grupo se estabeleceu e se fixava, é até lógico isso, vamos lá. Então, se ele ficava em um lugar é porque algo de bom tinha ali. Seja pela questão da terra, seja a questão da água, seja a questão dos animais. E claro, uma hora essa região vai ser visada por outros povos. Alguns desses vão querer fazer alianças, outros vão querer simplesmente usar da força e da violência, como nós vamos falar disso mais adiante. Então, claro que os povos que eram nômades não precisavam se preocupar tanto com isso, porque eles estavam em constante movimento, estava aqui e estava ali. Já os povos sedentários, que eram aqueles que se estabeleciam, que se fixavam em um lugar, eles tinham que criar ferramentas, ou estabelecer alianças, ou sistemas de defesa para poder se defender. Perfeito? Vamos adiante. Alguns povos indígenas desenvolviam estilos de vida que combinava tanto o nomadismo quanto o sedentarismo. Tinha isso, professor? Tinha também. Esses povos, eles construíam aldeias que eram sazonais, que eram ocupado apenas durante determinadas épocas do ano. Por exemplo, durante a estação da chuva, a comunidade poderia se fixar em áreas mais férteis para praticar agricultura, enquanto na estação mais seca, eles se deslocavam para outras regiões em busca de alimento e de água. Então, essa flexibilidade permitia que os povos indígenas se adaptassem às variações ambientais e nas mudanças nos recursos disponíveis. Ah, professor Yuri, mas por que esse não se enquadra ainda como nômade? Porque o nômade ele tinha necessidade de se mudar em detrimento, com a frequência maior, porque eles não se fixavam em um lugar por conta da influência não era por conta dos fatores climáticos, mas sim por influência dos recursos da caça. Então os animais se deslocavam, né, fugindo da caça. Então os grupos de animais se deslocavam para outras regiões e eles tinham que acompanhar. Então eles tinham um sistema de economia mais dependente da caça, então, esses grupos, que eram nômades. Já esses que se estabeleciam com base nos ciclos climáticos, que tinham essa possibilidade, aí sim eles combinam, dá para dizer, esses que dependiam dos ciclos climáticos, eles combinavam o nomadismo com o sedentarismo. O fato curioso é que em muitas tribos as aldeias permanentes eram organizadas em torno de uma praça central. Então tinha uma praça onde os eventos comunitários, rituais, eventos religiosos aconteciam. Essa disposição, essa organização reforçava inclusive a coesão, né? A união, o senso de comunidade social e o sentimento, esse senso, né, de comunidade entre os habitantes. Já os povos nômades, eles não tinham isso. Eles organizavam suas habitações de forma mais dispersa, distribuída, permitiam uma maior mobilidade. Então, os sedentários tinham a tradição de ter uma praça no núcleo e se organizar em volta da praça. Já o povo nômade não, era mais disperso a organização, o posicionamento das aldeias deles. Então, isso reflete, inclusive, uma prática, geralmente você vê as cidades, os bairros de uma cidade, hoje, né, eles estão dispersos em volta de uma praça. Essa é uma grande influência da rica tradição dos povos indígenas. A escolha entre o nomadismo e o sedentarismo, para fechar, impactava muito na cultura dos povos indígenas. Os povos sedentários, por exemplo, podiam desenvolver uma vida cultural mais elaborada, né? Então eles tinham ali a arte, a música e os rituais mais complexos, porque tinham mais tempo para se dedicar a uma atividade. Eles não tinham necessidade de estar em movimento, né? Já os povos nômades, apesar de ter uma vida cultural rica também, não vamos esquecer, só que eles tinham uma preocupação sempre maior na adaptação ao meio ambiente, ao ambiente, estar se mudando. Então, rituais e práticas refletiam mais essa necessidade de mobilidade. Perfeito? Bom, fechamos mais um tópico da nossa aula, prática do nomadismo e do sedentarismo. Exploramos sobre esses diferentes modos de vida, o que influenciava entre os povos, em um povo ser praticante, né? Ter um modo de vida ou de outro. Quero lembrar a você que se está se preparando para a prova do Enem, ainda dá tempo você garantir sua vaga na universidade dos seus sonhos. Adquirindo o combo Enem de mapas mentais, você terá acesso a um pacote completo de mapas mentais,
focado nos assuntos que mais caem na prova, tanto do Enem quanto de vestibulares, baseado no histórico de todas as últimas provas aplicadas e no cálculo de probabilidades dos assuntos que podem ser cobrados nas próximas provas. Então, esse pacote foi montado com 960 mapas mentais das matérias de português, redação, matemática, química, física, inglês e espanhol, história, geografia, literatura, arte, biologia, geopolítica, muito conteúdo para a sua preparação. Repito, são 960 mapas mentais, alguns dos modelos estão passando na tela e alguns eu vou até utilizar na aula aqui hoje. Só que não são só os mapas mentais. Além dos mapas, você tem acesso a 1.260 questões gabaritadas e comentadas. São mais de 1.260 questões com gabarito e com comentário para poder você entender por que cada alternativa, porque aquela alternativa é a correta e aí você faz as suas revisões. Então, é uma preparação completa. Mapas mentais, conteúdo direcionado, focado, excelente para suas revisões e até para você que ainda não deu tempo de estudar aquele conteúdo novo, com certeza os mapas mentais vão ajudar muito, além das revisões. E olha, para você que está acompanhando aqui o vídeo do YouTube, nessa aula, você clicando aqui no link na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ter acesso a essa oferta por um desconto que não dá para perder. Então não perde essa oportunidade, escaneia o QR Code, dá uma conferida na página que tem muito mais informações sobre os materiais, modelo dos mapas mentais. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com essa oportunidade porque vai te deixar à frente da sua concorrência. Perfeito? Tá dado